História e multimídia da DC Eletropaulo, depoimento de Francisco Campisi Buzico, entrevistado por Liane Schneider e Rosali Maria Nunes Henriques, no estúdio da Oficina Cultural Oswald de Andrade, São Paulo, dia 21 de setembro de 94, realização Museu da Pessoa, entrevista número 10. Quer que a gente ponha o óculos em algum lugar? Não, fica aqui. Tá segurando? Não tem problema, não. Não. Queria que o senhor desse um breve histórico assim, nome, data de nascimento, nome dos pais. Bom, meu nome completo é Francisco Campisi Buzico. Eu nasci em São Paulo, capital, no Bom Retiro, em 24 de novembro de 1944. O nome do meu pai é Silvério Buzico, era falecido em 87, e da minha mãe, Nair Campisi Buzico. Sou casado, tenho duas filhas e um filho. Essa minha filha é casada e me deu um neto que tem 2 anos, e estou prestes a ser biavô, né? Vou ser avô de novo. Sou formado em Direito. Comecei minha atividade profissional na Light, então Light, em 1963, mais propriamente no dia 26 de agosto de 63. Naquela época não tinha office boy nem contínuo, era auxiliar de escrita. Então eu entrei como auxiliar de escrita. Eu tinha 17 anos. Fiz toda a minha carreira dentro da Light, minha vida inteira foi lá dentro. E criei toda a minha família, constituí família, criei meus filhos em função dessa atividade, especificamente dessa atividade. Hoje eu ocupo outras atividades, tenho outras atividades paralelas, mas a principal é o meu emprego na Light, então Light hoje é Eletropaulo. Como eu disse, eu comecei nessa função de auxiliar de escrita e galguei todos os postos da carreira que um funcionário pode galgar na pirâmide da Eletropaulo, Light Eletropaulo, que é uma pirâmide, dependendo de onde você está localizado, ela pode ser estreita, não é? Poucos têm a oportunidade, ou com base mais ampla em determinadas atividades. Fui crescendo lá dentro, trabalhando na folha de pagamento, nessa condição de auxiliar de escrita, e naquela época era tudo manual, não tinha... a informática não era tão... era muito limitada ainda, e era tudo feito, para vocês imaginarem, o salário era puxado na mão, na caneta. E os pagamentos eram feitos dentro do envelope, com dinheiro, pelo pessoal da antiga tesouraria, né? Ou pagadoria. De lá, eu fui até a função de encarregado de serviço, quando eu me formei em Direito, em 1972 eu colei grau, e fui trabalhar na área de pessoal. Nessa mesma função, encarregado de serviço, depois fui fazendo a minha carreira dentro da área de recursos humanos. De encarregado de serviço passei a supervisor, de supervisor a chefe de divisão, isso enquanto Light Eletropaulo, na época Light canadense. Aí de supervisor eu fui a chefe da divisão de benefícios, assessor do diretor de administração e, finalmente, superintendente-geral de recursos humanos. Cargo que eu ocupei de 1981 até 1987, março de 87, quando eu fui exonerado do cargo. Nesse ínterim, eu fui guindado a 2 funções ainda na empresa, mas paralelas, tá? A empresa criou a Fundação Braslight, cuja sede era no Rio de Janeiro, a administração central da Light, então, era no Rio, canadense. E o escritório, a sede da Light era em São Paulo, mas a administração ficava no Rio. Por razões de os canadenses, imagino, gostavam mais de estar próximo do mar, da praia, né? E lá, nessa função, na Fundação Braslight, eu fui guindado ao posto de chefe do escritório em São Paulo, da Fundação. Foi uma época difícil, isso aconteceu em 1974, porque ninguém acreditava no sistema de seguridade privada.
e havia um certo descrédito, porque havia um desembolso. O funcionário tinha que pagar uma certa quantia para ter um benefício longe. Vocês imaginem que nessa época eu tinha 30 anos de idade, estava fazendo 30 anos, e só poderia me aposentar quando eu tivesse 46, 47 anos. Então eu teria que pagar dos 30 aos 46, 47 uma quantia. Como eu, a maioria dos empregados que não estavam no risco iminente, quer dizer, não estavam próximos da aposentadoria. Eram poucas as pessoas que se privilegiavam dessa condição naquela época. Então foi um trabalho muito difícil, com poucas adesões, nós tivemos que fazer adesões. E nesse espaço de tempo, a Light canadense foi vendida para o governo federal e assumiu a Eletrobras, assumiu a Light, e eu imediatamente fui guindado à condição de diretor de administração. Eu não me lembro se era de administração administrativa, mas a função, as atividades eram a mesma, a nomenclatura que eu não lembro, acho que era diretor administrativo da Braslight, quando eu fui para o Rio e fiquei um ano nesse cargo. Por que eu voltei? Eu voltei porque já começou a negociação, já tinha começado a negociação da venda do subsistema São Paulo para o estado de São Paulo. Em seguida aconteceu, em 1981, com a criação da Eletropaulo. 21 de março de 81 foi a data da criação da Eletropaulo, quando o governo do estado assumiu a condição de acionista majoritário do subsistema. Nessa oportunidade, eu era já tinha voltado, fiquei chefe de divisão de benefícios da Light em São Paulo, e porque eu fui convidado também para continuar nessa função desde que eu ficasse no Rio, quer dizer, morasse definitivamente no Rio e me desvinculasse da Light São Paulo. Eu não aceitei, voltei para São Paulo e fui para chefe de divisão de benefícios. Um mês ou 2, 3 meses depois, 9 meses depois, criou-se então a Eletropaulo e eu fui chamado para ser assessor do diretor de administração. Foi uma época difícil porque foi exatamente tudo novo, quer dizer, o que acontecia? A administração central no Rio, os cargos eram Rio-São Paulo, então o superintendente de uma determinada área podia estar em São Paulo fisicamente, mas ele comandava Rio-São Paulo e vice-versa. Ficamos só nós, sem caixa, sem as contas de luz, como foi 21 de março, todas elas eram recolhidas para a Light, Rio, a Eletrobras. E nós tivemos que trabalhar arduamente nesse começo de atividade, porque os trocados da conta, quer dizer, os dias restantes, que na verdade em torno de 9 dias, eram os valores que ficavam para a Eletropaulo. Então ela nasceu praticamente sem caixa. E a partir daí eu fui guindado, fiquei nessa atividade que compreendia a assessoria nessa área. Na época, a Superintendência de Recursos Humanos era vinculada à diretoria de administração e dentro da diretoria tinha a área de patrimônio, a área de transportes, a área de serviços gerais, a área de segurança empresarial, quer dizer, tudo isso em cima da assessoria. E, na verdade, éramos em 3 assessores do diretor, depois convocamos mais um, ficamos em 4. Então foi uma época que se chegava às 7h30 da manhã, 7 horas, 7h30 e saía às 11 horas da noite. Até que na reformulação estrutural de organograma da empresa, adequando a empresa às condições de uma empresa desvinculada do sistema Light, eu fui convidado para ser superintendente de desenvolvimento de recursos humanos, porque existiam 2 superintendências, a de desenvolvimento de recursos humanos e a superintendência de administração de recursos humanos. Essa situação permaneceu em torno de uns meses, não sei precisar agora, não tenho, a documentação está lá. Durante alguns meses essa condição permaneceu, até que fez-se a junção das 2 superintendências numa só. Então ficou a Superintendência Geral de Recursos Humanos e eu virei o superintendente. Uma função difícil, porque nós tínhamos um problema sério, que era uma defasagem de escala salarial muito grande em comparação com as outras empresas do Estado, principalmente aquelas do setor, tipo CESP, Companhia Paulista de Força e Luz, e nós tínhamos que buscar essa recuperação, porque na verdade o sindicato atuava na CESP e na Eletropaulo, e isso levou-nos a buscar alternativas. E conseguimos, através de um trabalho
de equipe muito grande, com profissionais de primeira categoria. Talvez esse grupo fosse mais fraco na área de recursos humanos. Conseguimos nos adequar aos padrões das demais empresas estatais do porte e do nível da Eletropaulo, porque eu lembro muito bem que naquela época nós viramos com 20 mil empregados, 19 e alguma coisa, 20 mil empregados. Hoje devemos estar em torno de 22 mil empregados. Foi o número que eu deixei em março de 87, que me parece persiste até hoje. Hoje, setembro de 94, né? Então, essa busca de uma equiparação, de um equilíbrio a nível salarial, a nível de benefícios indiretos, foi uma perseguição que nós tivemos de 1982, praticamente, até 1987. Foram 5 anos de busca incessante. E conseguimos essa igualdade de tratamento, uma isonomia que chegou até não ser isonomia, porque nós, numa certa época, nós ultrapassamos. Em função dessa atividade, eu tive um convite que eu não lembrei, não comentei antes. Aliás, 2 convites. Eu ocupei 2 funções paralelas ao mesmo tempo, de superintendente de recursos humanos. Eu fui convidado pelo então ministro João Sayad, que era o ministro do Planejamento, para fazer parte ou constituir o Conselho Interministerial de Salário das Estatais, chamado CIS, em Brasília, que era um órgão vinculado ao SEST, Secretaria das Estatais, que era um órgão também vinculado ao Ministério do Planejamento. Quer dizer, houve uma certa projeção em função desse trabalho, e nós fomos convidados. Eu só fui liberado desde que eu fizesse o double face, né? Eu atuasse como superintendente de recursos humanos na Eletropaulo, e também tivesse essa função em Brasília. Então, a minha vida ficou assim. Às segundas, eu ficava aqui, a terça, na hora do almoço, eu ia para lá, ficava terça e quarta, e na quinta eu voltava. Ficava quinta e sexta. Isso eu aguentei 6 meses. Se deu em maio de 1985. No período de janeiro a maio de 1985, ou dezembro de 84 a maio de 85. Então, eu fui o primeiro coordenador de salário das estatais, que foi algo que foi criado em função da nossa ida, né? Para controlar. Na época eram 452 estatais vinculadas ao governo federal. E mais aquelas que indiretamente eram vinculadas ao processo federal. Ou seja, por exemplo, a Eletropaulo, ela é uma empresa do Estado de São Paulo, vinculada ao governo do Estado de São Paulo, mas ela é uma concessionária de serviço público federal. E o órgão concedente, o poder concedente, é o DINAI, é o governo federal. Então, todos os acordos coletivos de trabalho, que eram fechados através da negociação sindical, iam para análise do CIS. Havia muita influência política na época, foi no começo do governo Sarney, e era muito difícil você administrar os problemas de interesses genéricos aí, que envolviam todas essas condições. Se vinha um acordo da Petrobras, por exemplo, o ministro me ligava antes da análise do acordo. Se vinha um acordo da Eletrobras, o ministro me ligava. Então era assim que funcionava, era uma... não para criar problemas maiores, mas pedir um carinho especial, porque a categoria era importante, principalmente aquelas categorias importantes, né? Isso só como exemplo. Aí eu fiquei 6 meses nessa condição. Quando o CIS estava constituído, eu pedi para voltar para São Paulo e fiz o meu substituto lá, que era uma pessoa, se não me engano, na época ligada à CMTC, que também tinha funções vinculadas, ou ele não era da CMTC e depois foi ser o Recursos Humanos da CMTC. A função do CIS era assessorar o ministro do Trabalho de então, o ministro do Planejamento, o ministro da Administração e o ministro da Fazenda nos assuntos vinculados à política salarial e de benefícios das empresas estatais. Aí, assumindo só essa função na Eletropaulo, voltando então à sua minha função, quando eu fui superintendente a maior parte do tempo, falando se ela é uma estatal, né? Vamos falar em governo, durante o governo Montoro, né? E nessa gestão, as estatais de energia elétrica tinham uma presidência unificada. E o presidente era o professor José Goldenberg. E começou com Paulista de Força e Luz, CESP, Eletropaulo, nessa presidência, e depois se agregou a Comgás.
Com a saída do professor Goldenberg para ser reitor da USP, assumiu a presidência unificada das empresas de energia o professor Jacques Markovitch, também era diretor da Faculdade de Economia e Administração da USP, e logo que ele assumiu me convidou para ser o coordenador geral de recursos humanos das 4 empresas. Então foi uma atividade que eu tive para quê? Para fazer um enlace de benefício, todas as atividades que envolviam pessoal, recursos humanos, era um enlace que funcionava como enlace, e alguém precisava coordenar esse enlace. E eu fui convidado para ser o coordenador da presidência na área de recursos humanos. Acumulado, eu fazia 2 papéis, né? Com a minha atividade de superintendente de recursos humanos, cujo vice-presidente da executivo da época, Dr. Sérgio Mota, não abriu mão de que eu continuasse nessa função. Mas eu era muito bem assessorado por um grupo extraordinário de funcionários de carreira da Eletropaulo, porque a Eletropaulo estava absolutamente ainda na cultura light, né? Então havia mais facilidades. Depois houve um processo de modificação, ela teve que se equilibrar com as outras empresas, e houve também a influência mais do processo político dentro dessa atividade, mas ela permanece muito da cultura light ainda na Eletropaulo, porque ela foi a última a se agregar. Praticamente a Oacongás já era uma empresa estatal, né? Foi a última a se agregar ao processo de estatais de governo, né? do governo do Estado. A partir daí nós desenvolvemos várias tarefas, e dentro dessas tarefas a gente concedeu alguns benefícios que foram marcantes e marcam até hoje a nossa passagem pela área de recursos humanos. Uma delas foi a criação da cesta básica de alimentos, que não existia em nenhuma empresa, e a Eletropaulo foi a primeira a bancar essa cesta básica de alimentos através da Sociedade Beneficente de Empregados da Eletropaulo, que na época também eu exercia cumulativamente a presidência do conselho da Isbel. E a gente conseguiu fazer, com subsídios da empresa, implantar um sistema bom, porque a gente tinha um grande percentual do quadro de empregados num nível menor, e a necessidade de dar algum subsídio em função de não se poder, na época, dar muito salário, era dar comida, dar alimento. Implantamos também a condição, na minha época, evidente, tudo isso teve a participação efetiva do sindicato. O Antônio Rogério Magri era o presidente do sindicato na época. E a gente negociava juntos, né, essas condições de crescimento de benefícios. Implantamos o lanche matinal para empregados, primeiro para empregados operacionais, porque o cidadão subia no poste, às vezes sem nenhuma alimentação, em função da condição de vida, de qualidade de vida dele, e a gente procurou começar a melhorar essa situação. Depois implantamos o vale de almoço também com preço simbólico. Na época era um cruzeiro, hoje me parece que está a 1 centavo, porque conseguimos verificar que se nós implantássemos de graça o sistema de controle, daria uma economia. O gasto com o sistema de controle da época, ele era cobrado na escala salarial, através de um processo cascata, quem ganhava mais pagava mais. Isso dava um trabalho enorme, cada vez que havia uma saída do empregado, com muitas pessoas vinculadas nisso. Então nós conseguimos fazer um levantamento de custo e descobrir, juntamente com o superintendente financeiro, Ernesto Santos Filho, que era muito mais econômico a empresa ceder o lanche matinal e o vale-refeição de graça. Quer dizer, cobrando uma taxa para que não se caracterizasse o salário-utilidade, né? E houve esse crescimento fantástico a nível de RH a partir disso. Implantamos o primeiro plano de carreira da empresa, da Eletropaulo. Ele teve, na minha opinião, foi um pouco deteriorado, sem nenhuma crítica a quem me substituiu, da ideia original, né? A gente tinha uma ideia um pouco mais socializante e um pouco mais, vamos dizer, piramidal, um sistema verticalizado do processo de aumentos de mérito, etc. e tal. E houve uma certa mudança. Se bem ou mal, por bem ou por mal, não sei, porque eu não estou administrando. Cada um tem uma ideia, a área de recursos humanos é fértil nisso, né? A partir
de 1986, se não me engano, uma das atividades que a gente exercia na área de recursos humanos era a atividade de lazer. E em 1986, se não me engano, nós conseguimos, através de uma reunião com todos os presidentes dos vários clubes que existiam na Eletropaulo, congregá-los num só clube, né? E a gente tentou e fez um esforço incrível junto com o Takeo, que era o presidente na época, aliás, uma pessoa de valor imenso a nível de briga na área esportiva dentro da empresa, o próprio Takeo, o Toninho, o Arnaldo, todas essas pessoas estavam juntas, o Miso, na ADC, que tinha substituído a ACEL, e a gente fez um esforço muito grande e conseguiu unificar todos esses clubes num só. Foi na nossa gestão e criou-se efetivamente a ADC Eletropaulo. A partir daí eu acho que o impulso que a atividade de lazer esportiva na Eletropaulo tomou foi magnífico e espetacular. Como eu gosto muito do esporte, eu provoquei nas várias competições que a ADC realizava, eu sistematicamente provocava o meu pessoal no sentido de participar efetivamente, não participar, ganhar mesmo, Olimpíadas, Copas Energia, Copas interdepartamentais. Eu não sei, mas imagino que foi a área que mais prêmios, troféus, competições ganhou na minha gestão. Porque eu tenho uma facilidade também que eu vou confessar aqui. Quando a gente ia selecionar o empregado, a gente sempre fazia algumas perguntas, como vocês me fizeram, que gosta de esporte, de lazer, e quando a gente tinha a vaga, trazia essa pessoa para o nosso quadro, e enfraquecendo um pouco o resto do pessoal aí, das outras áreas. Mas isso foi muito bom, porque a gente criou um sistema competitivo que todo mundo quis igualar, iam buscar. Eu nunca me esqueço que a última Olimpíada que nós participamos, nós tivemos a somatória de pontos de todas as outras superintendências, não dava metade da pontuação de recursos humanos. Se não me engano, ganhei 11 modalidades, 11 troféus. Ganhamos, né? Então, essa é a nossa passagem por recursos humanos foi absolutamente gratificante. Agora, como tudo na vida, você tem uma proposta, e eu acho que meu tempo passou, né? A nível de proposta, e pessoas mais jovens vão certamente continuar essa atividade, fortalecendo principalmente a união do pessoal. Foi uma coisa que marcou muito a nossa gestão, porque a gente tinha a Light como uma família, era uma empresa que passava de pai para filho, né? Na época da Light multinacional, da Light canadense. E como essa cultura prevalece, é evidente que esse pessoal que está lá hoje, pessoal de Bril, gente muito boa a nível profissional e mesmo pessoal, deve dar continuidade a esse trabalho todo que teve esse embrião. Imagino na minha gestão, na nossa gestão, que foi uma gestão diferente porque ela começou com o nascimento da Eletropaulo. Evidente que com o tempo passando as coisas se tornam um pouco mais, até mais fáceis, né? Porque o duro era inventar, copiar é mais fácil. Em síntese, é isso que a gente tem a nível de empresa. Paralelamente, eu fui convidado pelo, na época, ministro Magri, em 1989, final de 89, para acompanhá-lo. Como única escolha pessoal, em função da relação profissional que a gente teve ele como presidente do sindicato, eu como superintendente de recursos humanos da Eletropaulo, e aproveitando que eu não estava exercendo funções como eu exercia antes na empresa, eu fui convidado para ser chefe de gabinete dele, do Ministério da Previdência Social e do Trabalho, que tinha sido unificado, e fiquei em Brasília 1 ano. Como único convite pessoal, a gente tinha uma postura diferente do pessoal que estava lá na máquina. E quem conhece Brasília sabe o que eu estou falando. E a gente não teve o sucesso, pelo menos pessoal, eu que esperava. Mas, na verdade, nós demos um apoio muito grande ao amigo, né? Porque nós não temos nenhuma vinculação e nada a ver com o governo que estava se instalando ali, mas o convite era irrecusável em função da amizade que a gente tinha
e fomos para lá. Eu fiquei de 15 de março de 90 a 28 de fevereiro, 27 de fevereiro, 28 de fevereiro de 91, quando eu pedi exoneração e não queria mais voltar para a área do governo, estava voltando para a Eletropaulo, mas ele me convenceu a assumir um outro cargo, dessa vez em São Paulo, mas com abrangência nacional, e eu fiquei presidente da Fundacentro, Fundação Jorge do Prado Figueiredo, de Medicina e Segurança do Trabalho. Ela tinha sede em São Paulo, mas regionais em todo o Brasil. Nesse cargo eu fiquei de 27 ou 28 de fevereiro, porque foi imediato, o 1º de março, começo de março, de 91 até abril de 92, quando eu pedi exoneração definitiva e me desvinculei da atividade junto ao governo federal. A Fundacentro, nós fizemos um trabalho muito parecido com o da Eletropaulo, porque eu peguei, era uma entidade de pesquisa de alto nível, com cientistas, médicos, engenheiros de alto nível, mas que não tinha o reconhecimento federal do próprio governo do Brasil como entidade de pesquisa. Eu dei a sorte do professor Goldenberg virar ministro da Educação, e, antes de secretário de Ciência e Tecnologia, e ter o CNPq vinculado a ele, junto dele. E o CNPq era que dava ou não dava a condição de entidade de pesquisa às entidades governamentais que trabalhavam em pesquisa. E através de uma ação pessoal nossa, com o professor Goldenberg, nós conseguimos, depois de 25 anos, fazer com que a Fundacentro virasse uma entidade de pesquisa. Com isso, eu pude melhorar o plano salarial. Basicamente, eu fiz isso em um ano, do pessoal de lá, que com toda formação no exterior, pós-graduados, as maiores autoridades em pneumologia, em ergonomia, né? Estavam lá. O pessoal de agricultura, e não ganhavam, se der uma ideia, a média salarial deles era uma média salarial, comparado com o da Eletropaulo, de cargos de nível operacional. Então a gente fez essa mudança, mudou os estatutos, o regimento, e tirou o osso da carne, ela virou um pouco de filé mignon, e quem me substituiu teve um trabalho menos problemático nessa área, que até greve eu enfrentei, do que eu. Quer dizer, pôde se dedicar um pouco mais à atividade de pesquisa. Eu acho que é um problema de vida, de karma espiritual. Por onde eu passo, a gente tem que criar alguma coisa. Foi assim com a criação da Eletropaulo, principalmente nessa área que eu atuo, da qual eu me despedi há algum tempo, e por onde eu estou passando. Espero ter um pouco mais de paz, sossego daqui para frente. Em síntese, essa é a minha atividade profissional, né? Se tiver mais alguma coisa que... Se eu puder agora falar um pouco da sua família, do seu casado. Bom, a minha família é uma família maravilhosa. Eu me casei em 1968, 12 de outubro de 68, com a Cibele. Então, eu estou fazendo 26 anos de casado. Ano passado eu fiz bodas de prata. A minha primeira filha nasceu em 1969. O nome dela é Franciele. Depois eu tive outra, se formou, hoje é casada, né? Se formou na USP em História e é formada na FAAP em Comunicação. Depois casou, né? Hoje é professora. Dá aula, professora com... Eu não sei explicar muito bem, mas ela tem mestrado, fez na USP mesmo, acho que não sei se é proficiência, eu sei que está habilitada a dar aula de curso primário à faculdade de História. A Francine é minha segunda filha, tem 21 anos, a Franciele tem 25, a Francine tem 21. Ela está fazendo o 4º ano de arquitetura na Belas Artes e também é formada em decoração de interiores. E o Júnior, que fez agora 19 anos, está no 2º ano de engenharia elétrica na PUC. Então, com meus filhos, graças a Deus, não tive problema. Agora, o mais importante nisso tudo aconteceu há 2 anos atrás, quando nasceu o meu neto, Marcelo, que é a coisa mais importante que a gente tem na vida, né? Depois que você chega numa certa idade, com a família criada, etc. e tal, ser pai de novo,
porque ser avô é ser pai 2 vezes, né? E é fantástico, porque é uma paternidade irresponsável, ou seja, tudo que o pai e a mãe não faz, eu faço. Então, é fantástico. Hoje em dia ele está tão peralta que eu tenho 2 alegrias, né? Quando ele chega e uma quando ele vai embora. São as minhas 2 grandes alegrias. Mas é uma coisa fantástica você ser avô e a minha filha está partindo aí ela está grávida, 5, 6 meses, eu vou ser avô de novo. E a vida faz isso. A gente vive juntos, evidentemente a casada não. E temos aí uma atividade familiar muito grande, porque eu tenho minha mãe viva, minha avó com 96 anos viva, a mãe dela. O meu irmão também constituiu família, com 2 filhas. E é uma coisa importante na minha família, que a maioria deles torce para o Corinthians, e eu sou palmeirense. E a gente não briga, mas aquela rivalidade enorme, porque na verdade o palmeirense sempre está por cima do corintiano, do santista, do São Paulino. Hoje em dia é lamentável, mas é verdade. Para eles, lamentável. Eu sou sócio do Espéria como clube, do Palmeiras como clube, onde a gente muito pouco pratico esporte hoje em dia, porque eu tive um problema quando jogava futebol de virilha, mas levo uma vida muito sedentária, sei que levo, mas a gente frequenta razoavelmente o clube. E muito mais para levar as crianças, né, o neto e tal, do que para praticar esporte como lazer ou como uma atividade constante. Minha família é isso. Como é que você conheceu a sua esposa? Eu morava no mesmo quarteirão dela, no Bom Retiro, né? Eu morava na Rua Solon e ela na Rua General Flores. E é engraçado porque ela ficava no terraço esperando o irmão, o pai. Ela tem um irmão. E eu descia, porque eu vinha almoçar em casa, trabalhava na Xavier Toledo, pegava o bonde aqui no Lago São Bento, e ia almoçar em casa e voltava para trabalhar, e à tarde também. E via sempre no terraço. Um dia, através de... A gente usa os amigos, como eu fui usado também em circunstâncias parecidas, né? Um amigo, era muito amigo meu, e a irmã dele era muito amiga dela. Fizeram aí um telefonema, se trocou um telefonema, e eu me encontrei com ela. Isso aconteceu, eu tinha 18 anos, em 1963. Eu namorei 5 anos, entendeu? Bastante tempo. Na época usava-se isso, né? Hoje a molecada fala, eu estou junto, né? Eu estou com. Naquela época era difícil estar junto, estar com. E depois de 5 anos de namoro, a gente casou no Liceu na Igreja Coração de Jesus, né? Onde eu estudava. Eu fiz todo o meu escolar, parte de escola, no Colégio Salesiano, no Liceu Coração de Jesus, aqui perto. E em frente, da onde a gente está falando aqui, né, é o Colégio Santo Inês, que era de freira. Onde eu estudava era de padre, aqui é de freira. Minhas filhas estudaram aqui. Também Colégio Salesiano. E assim foi. Eu já tenho um neto. De 63 para cá, né? Então, 31. Eu tinha recém entrado na Eletropaulo, na Light, então, quando eu conheci a Cibele. Os seus filhos parecem fazer outras atividades. Assim, o senhor tem vontade que eles participem da ADC ou da Eletropaulo? Olha, claro, nenhum deles está na Eletropaulo. A gente, cada um está na sua... Meu filho está fazendo estágio já de uma empresa de engenharia de um grande amigo. A minha filha só estuda do meio e a mais velha dá aula em colégio. E aqui no Bom Retiro mesmo, em um colégio israelita chamado Talmud Torah. E eles têm cada uma a atividade deles, né? Uns mais próximos Porque é uma coisa engraçada. A minha filha mais velha, ela tem, a nível intelectual, ela pensa muito igual a mim, né? Ela só não fez direito por uma questão de momento. Sempre disse que deveria ter feito direito. Agora, o meu filho, o Júnior, que é meu nome, ele é muito mais voltado para coisas de tecnologia moderna. Então, ele gosta de informática, ele gosta de mexer com equipamentos, mexe em tudo. E trabalha, tem uma atividade muito grande nisso. Ele pratica esporte relativamente, constantemente.
E sempre me acompanhava, porque quando a ADC fazia os campeonatos, as competições, ele sempre me acompanhou. Quer dizer, eu ia em todos os eventos, todos, não faltava, a não ser que coincidia, eu passava rapidamente, mas era difícil coincidir. Então, nas Olimpíadas eu ia em evento de natação, xadrez, todos. Eu achava que era importante eu estar junto e cooperar, dar uma força de retaguarda para aquela pessoa que estava competindo em nome da nossa área, né? E ele me acompanhava, então conhece bastante a atividade da ADC, embora não frequente. E qual a diferença, assim, você sente a diferença entre a educação que você dá para os seus filhos e que você recebeu do seu pai? Não, meu pai, ele era um industrial de calçados, ele começou sapateiro e virou industrial de calçados, era uma pessoa que só tinha o primário, mas nunca me encostou a mão, né? Nunca, era sempre na conversa, uma pessoa extraordinária. E, para vocês terem uma ideia, ele falava italiano, por exemplo, que a gente é descendente, e o pai dele era italiano, fluentemente, com 4º ano primário, aprendendo por conta própria. Nessa área ele foi um autodidata. Então ele teve uma experiência de vida, porque meu avô morreu, ele tinha 18 anos. E ele criou 2 famílias, ele tinha 7 irmãos, 6 irmãos com ele 7. Na verdade ele criou a família do pai dele e a nossa família, sempre conversando. E foi isso que eu transmiti para os meus filhos, nunca. É fundamental o diálogo. Eu acho que eu nunca bati, eu nunca disse não. A gente fala não dizendo sim, né? Que é uma forma de você... O tempo se encarrega de mudar. Mas hoje eu estou um pouco mais impaciente. Eu só falo muito não para eles e muito sim para o meu neto. Mas o sistema de criação foi exatamente aquele que eu recebi. De um processo de probidade, honestidade, fantástico que meu pai passou em função do nome que a gente tem. Que ele é absolutamente conhecido na empresa que eu trabalho e no bairro, aqui no Bom Retiro, onde a gente nasceu e se criou. Era essa. Você lembra como é que era a casa que você nasceu? Era na Rua Anhaia, eu nasci mesmo em casa, na Rua Anhaia. Na frente tinha a loja de sapato, né, do meu pai e dos meus tios, e no fundo tinha a fábrica de sapato. E eles moravam, meu pai era o único casado na época, eu lembro muito bem, eu não tenho memória retrospectiva nenhuma, mas eu lembro muito bem que eu tinha pouca idade, 4, 5 anos, eu era o primeiro e único neto então, né, até então, depois nasceu meu irmão, único neto, único dessa nova geração da família, e era tudo em volta de mim. Então a gente dormia no último quarto de uma casa que tinha 1, 2, 3, 5 cômodos. Tem um cômodo que dormia minhas tias e minha avó, meu avô não cheguei a conhecer. No outro, da parte buzico, né? Meu pai. Na outra, no primeiro era nós que morávamos. Na outra, era meus tios ou minhas tias parece, eram 2 e minha avó. E no outro, os outros irmãos do meu pai, os homens. Depois tinha uma saleta, uma sala, uma saleta. Era uma casa muito grande, né? Estilo de bairro antigo, né? Infelizmente não foi preservado. Eu sou um pouco... Acho que minha filha fez história por isso, né? Sou um pouco conservador nesse aspecto, progressista em outros, mas nesse aspecto muito conservador. E depois você tinha um quintal muito grande. Eu lembro que para ir no banheiro precisa sair fora. Um quintal grande, e no fundo desse quintal, bem grande ainda, onde era uma horta com frutas, etc., quando eu nasci, e quando eu tinha essa idade, 4, 5 anos, depois saiu a horta e entrou a fábrica de calçados propriamente dita. Porque eles tinham a loja num lugar e a fábrica no outro, na rua Newton Prado, paralela com a 3 Rios aqui, paralela para baixo. Então eles cresceram, depois compraram do lado, o outro prédio do lado, e foram fazendo alguns investimentos na área imobiliária, privado, né? Que hoje é o ganha-pão, o sustento da minha mãe, porque na época não se pagava aposentadoria, o industrial não acreditava muito no processo de seguridade também. A aposentadoria da minha mãe, por exemplo, deve ser um salário mínimo, mas o rendimento de vida dela é aquilo que se construiu com essa atividade do meu pai. Lembro disso na minha casa. Você
poderia falar um pouco sobre a sua infância? Que brincadeiras o senhor fazia aqui no Bom Retiro? Eu já tinha umas brincadeiras da minha época chamada banamula, o cidadão ficava agachado, os outros pulavam, bolinha de gude, porque a maioria das calçadas não eram asfaltadas, né? Peão. Hoje chama-se pipa, né? Empinar barilete. Na minha época era barilete, empinar barilete. Tudo que uma criança da minha geração fez, eu fiz também. E joguei muito futebol. Não tinha carro, eram poucos os carros, a gente jogava futebol mesmo na rua e tinha muitos campos no Bom Retiro. Bom Retiro era um bairro pródigo em formar profissionais, pessoas que chegavam a profissionalismo no futebol. E como eu vivia aqui até os 35 anos de idade, então toda a minha vida era aqui dentro, né? Aqui dentro do bairro. É um bairro que tinha duas colônias na época, a colônia israelita, os judeus e os italianos, que se davam muito bem. Os italianos ficavam mais embaixo, os israelitas mais em cima, né? Hoje nesse estudo, na minha época era a Faculdade de Odontologia da USP, era aqui, onde nós estamos falando, né? Então, todas as brincadeiras, imaginar o carrinho de rolimã que a gente mesmo fazia, né? Que era possível fazer naquela época. Agora, eu tive uma vantagem, como eu tinha 7 tios de um lado e 5 do outro, tudo que eles podiam me dar, eles me davam. Então, eu tinha muito brinquedo. Depois meus primos foram quebrando, então eu também. Mas eu como primeiro, eu ganhei muita coisa, né? Quando foi crescendo a família, eu devo ter de um lado 11 primos, do outro 9, sei lá. Aí acabou o reinado, então depois a gente foi ficando mais adulto, né? Pensando em outras, namorando, outras coisas. Mas sempre o futebol em primeiro lugar como uma atividade principal de brincadeira, de passatempo. Sua família era religiosa? Tanto que eu fiz muito religiosa. Seus pais? Todos eles, minha avó, e isso me levou a estudar em colégio de padre, né? E eu também, eu acho que é uma formação importante. Eu fui salesiano, 12 anos, eu fiz ginásio, colegial, científico, primário, colegial e científico. No colégio? Eu acho que eu tinha 7 anos, porque não podia naquela época entrar antes, não tinha jardim da infância, não tinha o pré-1, maternal, pré-maternal, tinha realmente o primeiro ano primário, né? Eu fui direto, eu não tive nenhum problema a nível escolar. Tive problemas de ter que fazer outra, por exemplo, eu fiz ginásio, naquela época era ginásio, era primário, ginásio e científico. Eu fiz isso no Coração de Jesus. Como a minha atividade era na folha de pagamento, na empresa, e lá era diretamente ligado à contabilidade, então eu só teria acesso na carreira se eu tivesse uma formação contábil. Eu me formei também em contabilidade. Eu fiz um processo seletivo, como eu tinha feito científico, entrei no 2º ano de contabilidade e fiz o 2º e 3º. Muito mais para prosseguir carreira e muito menos pela atividade em si, mas eu sou técnico em contabilidade também, tenho essa formação. Entende? E isso eu fiz no Liceu Marechal Deodoro, onde eu exerci depois que eu me formei o magistério. Eu fui professor 11 anos nesse colégio, até ir para o Rio de Janeiro, aí eu tive que parar, né, de lecionar. Mas dei aula para curso de secretariado, para curso técnico de administração e para curso técnico de contabilidade em direito usual e legislação aplicada, durante 11 anos. Naquela época era tudo novo, né? Eu também era jovem, então o pique era diferente, a gente se portava melhor. No ano seguinte eu fui convidado para dar aula em faculdade de Economia e Administração, mas por ter que ficar no Rio praticamente a semana toda, quando diretor da Fundação Braslight, eu deixei a atividade de magistério, para a qual eu não me formei, eu era um técnico em magistério, né? Em síntese é isso. Você lembra de algumas dificuldades que teve? Olha, eu acho que Deus foi tão bom comigo, muito bom. Eu não tive nenhuma dificuldade a nível nem na infância. Tudo que a gente precisou, meu pai, com muito sacrifício, evidentemente, porque embora industrial, era uma fábrica artesanal. Ele fazia 200 pares de sapato por dia. E não tinha nada na máquina, quer dizer, era em série, mas era assim, um cidadão cortava, outro
modelo, o outro punha o salto, o outro pregava a sola, o outro costurava. Meu pai mesmo tinha atividade de press-ponto, um tio meu fazia o corte. Eu cheguei até a ajudar encaixotando o sapato nas caixas de sapato, pondo selo. Na época usava selo na sola. Mas eu tive uma infância muito feliz, muito bonita, uma juventude também maravilhosa. Eu casei relativamente para a época, relativamente jovem, com 23 anos eu já fiquei pai, né? Casei de 22 para 23, de 23 para 24 minha filha nasceu. E tive uma vida fantástica. Evidentemente, você tem certas desilusões a nível profissional. Eu tive também. Mas eu fiz uma carreira toda técnica, né, na empresa. E sei, evidentemente, que por problemas políticos eu fui exonerado, né? Quando eu voltei do trabalho de pós-graduação que eu fiz na Itália em 1987, quando eu estava lá, a minha área foi dividida de novo em duas. Quando eu cheguei, uma semana depois, me pediram o cargo. Então, eu tenho a satisfação incrível e enorme de ter feito toda a carreira sem nenhum problema, partindo, como vocês puderam ouvir, partindo do zero, né? E chegando ao posto máximo na carreira, porque diretor da empresa é um cargo estatutário, né? A carreira é o nível máximo, na linha superintendente, no staff assessoria. Eu fiz tudo. Então, eu sou plenamente realizado. Claro, o homem não se realiza, eu acho que o homem só se realiza quando ele morre, que é o maior feito, e deixando boas obras para trás. Eu estou escrevendo um livro, já plantei uma árvore, já fiz os filhos, né? Então, quando eu terminar de escrever o livro, é um livro... Estou escrevendo o livro, devo ter escrito umas 3, 4 páginas aí, toda essa minha vida aí, que foi até gozada, essa passagem por Brasília. É um pouco de um como é que se chama? Uma autobiografia romanceada, diferenciada. Eu acho que eu me realizo, mas profissionalmente eu fui tudo. Quer dizer, eu vi o bem, eu vi o mal, eu vi o cara bom, o cara ruim. Fui cercado pelo amigo do Buzico e pelos amigos do cargo do Buzico. Isso faz parte, né, do poder. E o poder não me sacode, na verdade, eu não tenho nada na minha vida, a não ser pessoal, patrimonial, a não ser o apartamento que eu moro. Isso me dá uma satisfação incrível, porque eu vivo do meu salário. Eu tenho uma atividade que comecei agora, paralela, que eu pretendo dar uma tranquilidade maior para a família, até depois que eu me aposentar, que é uma atividade de... a gente tem um escritório com uma sede em Roma, onde fica um sócio nosso italiano, que busca fazer financiamentos na área social da comunidade comum europeia na América Latina. Nós estamos ainda no embrião, né? Isso vai, se Deus quiser, render alguns frutos, mas quem não passa problemas na vida, né? E só quem não viveu. Eu vivi, então eu tenho muitos problemas. Agora, tem muitas ingratidões também, né? Machuca, mas ao mesmo tempo você sacode a poeira. Eu sou uma pessoa que não olha muito para trás, né? E não tenho nenhuma discriminação. Uma pessoa alegre, eu sou da vida mesmo. Que ingratidões, assim, para que você sempre essas ilusões? Fala um pouco. Não, você tem pessoas, por exemplo, que estão perto de você e você confia, acredita, até porque são bons profissionais. Eu sempre me cerquei de bons profissionais, né? Você confia, acredita e, na verdade, isso acontece enquanto é poder. Você tem o poder. Depois que você não está no poder, você passa a ser uma pessoa, não um amigo, colega. Você virou colega, sabe? Então, por isso que eu disse, foi ótimo. As vezes que eu perdi o poder foi muito bom, porque deu para filtrar os amigos do Buzico, o meu nome de guerra é Buzico, os amigos do Buzico e os amigos do cargo que o Buzico ocupou. E, para minha satisfação fantasticamente pessoal, 90% são amigos do Buzico e 10% foram amigos do cargo do Buzico. Só que eu privilegiei, até pela inteligência, pela competência, privilegiei muito mais esses 10% que eram amigos do cargo do que aqueles verdadeiros amigos.
Um amigo meu dizia o seguinte: eu prefiro ter um burro do meu lado, mas de alta confiança e leal, do que ter uma pessoa maravilhosamente inteligente, mas que aprendeu tudo, leu do capítulo 1º ao último capítulo Maquiavel, né? Eu acho que ele tem uma certa razão. É isso que são as ingratidões. Agora, ao mesmo tempo, você vive fantásticas emoções, né? Eu, por exemplo, vi uma emoção maravilhosa dentro daquilo que eu aprendi, por exemplo, como religião. Eu tive a satisfação de ter uma audiência privada com o Papa, João Paulo II, uma pessoa carismática. Aquilo foi fantástico na minha vida, uma audiência privada, poucas pessoas, por ser ele a pessoa que comanda a igreja. Não há nenhum problema da entidade igreja, né, da instituição igreja, mas da figura que o Papa representa na minha religião, que é católica. Conta um pouco desse encontro. Foi até muito gozado, porque eu fui com o Magri ministro em 1990, né? Nós fomos à Suíça, no congresso da OIT. Ele foi em 90 e 91, né? Em 90 eu fui junto, em 91 eu não estava. Então, em 90, eu fui por expensas pessoais, eu não fui pelo governo, para acompanhar, que eu não estava na delegação do Ministério à OIT, foi por minha conta. E eu consegui ficar, que esse meu sócio hoje, dessa empresa que eu atrás acabei de comentar, a ex-esposa dele trabalha na Tele Vaticano, não sei se chama Tele Vaticano, na televisão do Vaticano. E nós pedimos uma audiência, afinal o Magno era ministro e ela foi a intermediária. Quando nós chegamos lá, uma coisa engraçada, né? Porque nem ele nem eu tínhamos vivência. Ele tomou posse em março e foi até muito engraçado as coisas que aconteceram nessa nossa começo de vida lá. Depois o cargo envolve, as pessoas, né, ficam cercando, então, mas no começo foi tudo muito engraçado. Então, imagina, posse em março, maio, abril, maio, junho, nós estávamos em Roma e na OIT. A gente teve a oportunidade também de conhecer o Nelson Mandela, uma figura carismática, né, fantástica, junto com ele. E aí nós fomos para Roma. E lá nos esperava o embaixador do Vaticano, do Brasil, no Vaticano. Aí o embaixador explicando para nós: olha, vocês, a história do Vaticano, nós tínhamos que estar uma hora antes e não sabíamos por que tinha que estar uma hora antes. Vamos esperar uma hora, cheio de compromisso. O Magri tinha entrevista em rádio, não me lembro se televisão, e depois nós tínhamos que, dentro do nosso programa, tinha uma passagem em Turim, porque o Brasil jogava o primeiro jogo lá, e era um fim de semana, nós tínhamos outras atividades na segunda-feira, nós aproveitamos e fomos também ver o jogo. Então tudo tinha horário. E essa uma hora era para que o embaixador explicasse como é que tinha que se comportar diante do Papa. Bom, vocês não precisam ajoelhar, se quiserem beijar, beijem um anel. Ficou uma hora falando. Na hora que o homem entrou, e nós gastamos uma nota em terço, em chaveiro, em santinho, tudo que tinha o Papa nós compramos para ele benzer, para dar aqui no Brasil para as pessoas, né? Olha, mandaram pôr numa mesa, porque o Papa entra com o que eles chamam de carmelengo, o cônsul não sei do que, as pessoas lá dentro, quem não conhece, tiver a oportunidade de conhecer, é um negócio totalmente diferente, né? É tudo uniformizado, os soldados suíços, bom, é uma coisa incrível que não é muito público. Aí, olha, você não precisa se ajoelhar, beijo o anel. Bom, fizemos tudo ao contrário. Me ajoelhei, ele também, aliás, foi por causa dele, eu não me lembrava o que o homem, porque apagou tudo. E foi cômico, porque o Papa nos deu uma medalha, e uma para mim, uma para ele. Eu não percebi que a medalha era solta, deixei cair, ela rolou, era um negócio redondo, e foi rolando atrás do Papa. E eu correndo atrás da medalha, e a TV Vaticano filmando. Uma coisa, depois nós queríamos a fita até para guardar de lembrança, e para nosso azar, eu não sei tecnicamente o que aconteceu, deu problema com a fita, mas as fotografias eu tenho guardadas. Aliás, era uma coisa que eu podia ter trazido e não lembrei de trazer. Se precisar, eu posso mandar depois. Eu saí correndo atrás da medalha. E foi bom porque ela bateu no calcanhar do Papa, ele estava com chinelo, ele tinha voltado de uma operação, coisa assim, tinha sofrido aquele atentado, ele já não era mais aquela figura, né, esportista e tal, e ele virou. Aí eu pedi desculpa e disse: olha, santidade, o senhor não... em português, ele
falou conosco em português fluentemente. O senhor não benzeu os santinhos. Nós tínhamos gasto $500 em santinho, eu e o Magri, 250 cada um, que aliás não me pagou até hoje. No fim fui eu que paguei sozinho. Para poder presentear, ó, isso foi bento pelo Papa. Da onde ele estava, ele virou, fez o sinal assim, Benedicta, tal, e foi embora. Porque tinham 4 grupos em 4 cantos da sala. Aquilo é de um esplendor fantástico, né? A gente não entende muito a igreja nesse aspecto, mas... Então essa foi uma passagem que eu achei curiosa e cômica, porque nós erramos tudo, e quem começou errando, eu não sei se... Eu sei que o Magri esteve aqui, se ele teve a oportunidade de contar essas passagens. Se não teve, você chama ele de volta, porque ele vai contar e vocês vão dar muita risada. É uma passagem muito, muito interessante, né? Muito importante na nossa vida conjunta, aí, como de chefe de gabinete. Lá na Itália, capo de gabinete. Era mais ou menos isso. De engraçado. Fora outras coisas que nós precisamos do dia inteiro aqui para comentar o que nós passamos, ou pelo menos o que eu passei nesse meu ano junto com ele. Para finalizar, assim, queria que você falasse um pouco dos seus sonhos. Olha, esse ano eu estou fazendo em novembro agora 50 anos de idade, é meio centenário, sabe? Quando vocês estão longe disso, mas quando vocês chegarem próximo, vão chegar, né, isso é inexorável, vocês vão sentir que você fica num sistema de introvertido muito maior, a nível, sei lá, de religiosidade, de vida, quer dizer, puxa, é meio centenário, né? O homem casa, depois que ele casou, acabou, porque ele casa, ele tem filho, ele envelhece, ele vai ter neto e vai morrer. Então, eu estou hoje muito mais voltado para ajudar o próximo, por exemplo. A gente ajuda a manter creche, sabe? Nós temos uma atividade, meu irmão, junto com amigos, muito mais uma atividade, vamos dizer, filantrópica do que de ambições de vida. Eu não tenho grandes ambições, não. Evidentemente que seria ideal para o meu ego pessoal se eu pudesse terminar minha carreira na empresa como diretor da empresa, embora seja um cargo estatutário, porque eu comecei lá embaixo, né, e fiz toda a pirâmide. Ser chefe de gabinete de um ministro de Estado é muito mais do que ser diretor. Ser presidente de uma entidade que congrega o Brasil todo, que tem uma visão macro, é muito mais do que uma visão micro de uma empresa estatal. Mas é uma coisa pessoal, quer dizer, eu fiz toda a minha vida, né? Eu cresci, eu criei meus filhos, eu desenvolvi minha família, tudo em função da Eletropaulo. Tanto que quando eu fui em Brasília eu não ganhava. Eu tinha uma verba de representação porque eu mantive o salário da empresa. Você não podia ter as duas coisas, né? Então é evidente que eu nunca me desvinculei, né? E passei por algumas dificuldades para retornar, porque na verdade, como eu fui tudo, eu tive todos esses cargos, né? Eu era uma pessoa, agora nessa atual administração, que embora fosse muito bem acolhida, todos me acolheram muito bem, eu era uma pessoa, bom, mas vamos supor um presidente da empresa, não é meu caso, que deixa de ser presidente, mas tem a carreira. O que vamos fazer com esse homem, né? Então me deram muita dignidade no trato, onde eu estou, com pessoas absolutamente amigas, né? Hoje na informática, pessoas com que eu trabalhei essa vida inteira, né? E mesmo o diretor da área foi muito digno, quer dizer, não me criaram maiores obstáculos, mas a minha grande alegria final, vamos dizer, a nível de carreira, porque eu também estou próximo à aposentadoria, seria encerrar com chave de ouro. E para mim, chave de ouro seria ser diretor da empresa. Talvez seja o único sonho, mas que também não é uma coisa assim de... Não deu. Quer dizer, eu deixei um passado, eu deixei uma história, eu acho que essa história me trouxe aqui, eu estou aqui com vocês, que me dá uma satisfação imensa a nível pessoal. Eu acho que poucos vão ter esse privilégio que eu tive, que eu estou tendo de estar aqui prestando esse depoimento, que eu acredito que vai ficar para os anais, porque quando começou quando a Light virou Eletropaulo, nós fomos buscar
nos arquivos do Eletropaulo as fotografias antigas, descobrimos fotografia, eu descobri, foi incrível, descobri fotografias em vidro, eu não sei como chamar isso porque eu não sou da área, negativos em vidro, dali se fez um livro da antiga Light, sabe? Então, como eu gosto muito disso, eu acho maravilhoso o que está sendo feito pela DC hoje, porque daqui 10 anos, 20, 50, sei lá, no terceiro milênio que nós estamos entrando, eu estou aqui, ó, quer dizer, dando esse depoimento. Eu acho que isso é uma satisfação incrível. Então, as minhas emoções, eu imagino, todas foram realizadas. E hoje eu estou tendo mais uma, de me abrir um pouco mais, né, com pessoas que acabei de conhecer, mas que já ficaram minhas amigas. É isso. Ok? Obrigado. Obrigada. Eu acho que eu falei 1 hora, né?